importante. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite a todos. Senhor presidente, essa semana, especificamente a partir do dia 21, dia 22 e dia 24, são datas importantes para uma reflexão histórica. Ontem, a questão da Inconfidência Mineira, e se por um homem, que é o caso do Tiradentes, se transformou ele em herói, imagina dia 24, quando a gente vai ter que lembrar 1,5 milhão de armênios que foram mortos pelo Império Otomano, que é uma coisa horrível, e o pior que o Brasil não reconhece esse genocídio, isso é pior ainda, reconhece a morte de um, mas não consegue reconhecer o genocídio de 1.500.000, é um absurdo, E hoje, especificamente, aquele debate, o país foi invadido pelos portugueses ou foi descoberto, Há sempre uma questão aí. Obviamente, para os autóctones, para os nativos, houve uma invasão europeia, E, obviamente, para a Europa foi o descobrimento, Essa é a discussão que vai longe, sobre a chamada descoberta do Brasil. Bem, mas eu quero falar especificamente sobre o dia 24, que vai comemorar, ou pelo menos vai trazer à memória uma reflexão importante para todo o gênero humano, o primeiro grande genocídio na história da humanidade registrado, que é o genocídio dos armênios entre 1914, ou para ser mais exato, 1915 a 1917, quando o então Império Otomano, que hoje é o Estado turco, fez essa horrível matança de armênios inocentes na sua maioria, porque claro que haviam pessoas que conspiravam contra o Império Otomano, mas não só na chamada comunidade armênia, uma vez que o Império Otomano dominava amplos segmentos e, lamentavelmente, esse episódio, especificamente que ocorreu no dia 24 de abril de 1915, esse massacre começa com a apreensão de intelectuais armênios em Constantinopla, atual Istambul. E depois a situação vai se agravando ao ponto de populações inteiras serem deportadas para o deserto da Síria. E ficou claro que havia uma perseguição étnica contra o indivíduo armênio, Foi especificamente. E, lamentavelmente, são poucos os estados que reconhecem isso. A França reconhece, o Vaticano sinalizou para esse reconhecimento há uns 15 dias atrás, com a visita do patriarca armênio ao Papa Francisco, mas o Brasil tem tido dificuldade. Ele diz defender os direitos humanos, diz que é um país que está sempre ao lado das minorias, mas não consegue reconhecer o genocídio armênio. Há tempos, especialmente um governo, vereador Carlão, do PT, que fala muito de direitos humanos, deveria ter moral para aprovar o genocídio armênio, reconhecer o genocídio armênio, porque isso é uma realidade histórica. Então, interesses econômicos, interesses geopolíticos, não pode estar acima do interesse do homem, do ser humano. É isso que o seu Márcio Garcia fala sempre, um dos conselheiros do Itamaraty. Mas, lamentavelmente, quando ocorre alguma coisa na Venezuela ou em Cuba, aí é questão de direitos humanos. Mas o genocídio armênio, que vai completar 100 anos, com uma farta documentação histórica, o governo não consegue reconhecer que existiu o genocídio armênio. Então é lamentável, estou apresentando mais um ano uma moção aqui. Todo ano eu apresento basicamente uma moção a respeito do genocídio armênio. Já faz 5 anos que eu apresentei a última moção aqui e vou continuar apresentando, porque a humanidade, ou as pessoas, têm que reconhecer fatos históricos, explícitos, documentados, e o Brasil fica em cima do muro, por causa de questões provavelmente econômicas, geopolíticas. Eu quero lamentar, e eu espero que em algum momento, algum governo sério, sensível, que entenda e interprete a história corretamente,
venha reconhecer o genocídio armênio, que irá completar agora, dia 24, um centenário, 100 anos, lamentavelmente. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ler o conteúdo dessa moção porque julgo bastante relevante. Essa moção é encaminhada à presidência da República. Lembrando que no dia 24 de abril, na próxima quarta-feira, a comunidade armênia do Brasil traz à lembrança os 100 anos do genocídio armênio. Essa tragédia teve início no dia 24 de abril de 1915, quando cerca de 600 pessoas, intelectuais, políticos, escritores, religiosos e profissionais armênios foram aprisionados por soldados turcos em Constantinopla, atual Istambul, e deportados para o interior do país. No percurso, eles foram assassinados e o martírio não cessou. Sem os seus principais líderes, o povo armênio passou a ser perseguido e novos massacres ocorreram. Os historiadores estimam que cerca de 1,5 milhão de armênios foram mortos pelos turcos otomanos entre 1915 e 1917, na Primeira Guerra Mundial. Considerando que, nos últimos 100 anos, foram descritos como a era do genocídio, em referência ao surgimento de um fenômeno quando um governo ataca uma minoria étnica identificável entre seus próprios cidadãos, a fim de exterminá-los parcial ou integralmente, de maneira planejada e sistemática, como parte de uma solução adotada para seus problemas políticos, o que marca uma mudança em relação às chacinas em massa de populações que ocorrem muitas vezes ao longo da história e estavam associadas à invasão, ao imperialismo e conquistas. Considerando que o genocídio é uma agressão direta aos princípios fundamentais incorporados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e que ele continua acontecendo com uma frequência alarmante em nossos dias, basta nós assistirmos às atrocidades do Estado Islâmico no Iraque e no norte da Síria, contra o povo yazidi, contra os cristãos caldenianos ou os cristãos assírios. São massacres que ocorrem ainda, assustador o que ocorre nessas épocas. E essa casa, já desde 2011, senhor presidente, com a lei da vossa autoria, Luiz Henrique Cirilo, a lei 14.175/2011, criou aqui para essa municipalidade o Dia Municipal em homenagem às vítimas do genocídio armênio de 1915, no âmbito do município de Campinas. Significa que, embora o Brasil não reconheça, a cidade de Campinas reconhece o genocídio armênio. Muito obrigado, senhor presidente.